Boa noite, estamos aguardando o professor João Carlos para iniciarmos a nossa live que ele encomendou. Tá, vamos ver se ele consegue entrar aqui. João Carlos entrou, tá. O que eu faço agora? Acenar, se ele entrou, enviou mensagem. Opa, Entrou, João Carlos, conseguimos contato, né? Finalmente. mal, um bom ou mau sinal, porque o meu não tinha dado esse problema ainda no Instagram e eu não encontrei mais o link. Mas faz parte, né? São as coisas, são as labutas do bem, né? A batalha pro bem e pro mal dá tudo certo. Pro bem é complicado, né? E é comum, né? Vivemos a quaresma de São Miguel Arcanjo, já entramos na batalha espiritual, né? E já Sim, nos sim, avisa São sim. Paulo, né? Não é só homens com a carne, né? Mas com principados e potestades que andam pelos ares. Então, a vida do cristão é dessa forma, né? Tanto no âmbito espiritual quanto também social. Então, mais uma vez, obrigado, Padre, por aceitar o convite a essa live e falar de São Miguel Arcanjo, falar sem dúvida do poder grandioso de Deus na vida das pessoas, na nossa vida. A escolha do arcanjo Miguel em ficar ao lado de Deus, quando da rebeldia de Lúcifer e uma terceira parte dos anjos, também mostra que é necessário que nós tenhamos essa prontidão de escolha, né? De dizer assim, eu Sim. quero, né, ficar do lado de Deus, eu quero estar com Deus, e como afirma o próprio nome do arcanjo, né? Quem como Deus. Como Deus. É. E Padre Geriboni, nós já conhecemos no nosso Sim, Instagram, sacerdote na Diocese de Rio Grande, sim. desempenha o ministério de exorcista nessa diocese e tem enfrentado, né, tal, acho que diariamente, né, padre, essa realidade da batalha espiritual, como sacerdote, né, principalmente, e depois com o ofício de exorcista. A vida É. sacerdotal já é essa batalha, né? E nós vemos isso na vida dos nossos santos, que sofreram tanto com as tentações, as vexações também, né? Como dizia Padre Pio, né, o Barba Azul que vem perturbar nos trabalhos de Deus. E a nossa Sim. live hoje fala sobre São Miguel Arcanjo e a batalha espiritual. Sendo assim, Padre, né, o senhor já Sim. vai estar presente, o senhor fala um pouco, mas eu vou logo lhe deixar uma pergunta, né? Sim. Qual é a importância de São Miguel Arcanjo nessa batalha? Bom, o seguinte, ó, nós temos que fazer um retrocesso no que Deus criou. Deus criou todas as coisas. Ele é um ser incriado, é um ser absoluto, e por ser absoluto e incriado, ele é bom. A essência de Deus é a bondade, podemos dizer assim, tá? Grande característica de Deus é a bondade. E por causa dessa bondade de Deus, ele cria seres para participar de alguma forma da sua felicidade. Só que vamos dizer, existem vários graus vamos dizer, de participação nessa felicidade, nessa alegria de Deus, nessa bondade de Deus. Então, por exemplo, vamos dizer assim, os anjos, eles foram criados, e nós também seres humanos, os anjos foram criados antes de nós, né? Nós não temos assim como saber esse tempo, né? Inclusive você fala na questão do Evo.
que é o tempo dos anjos, diferente do nosso aqui. Mas Deus queria saber se eles estavam querendo essa graça livremente. Então, como os anjos são seres espirituais e intelectuais, dotados de espiritualidade e intelectualidade, nenhum ser humano consegue chegar a 1% do que um anjo, o anjo mais simples da hierarquia, conhece. Tá? Então, isso é a sabedoria do anjo. Eles não têm as qualidades que Deus tem, mas eles são muito superiores a nós na inteligência. Então, o teste que foi proposto foi um teste de inteligência, de ver pelo pensamento deles, né, qual que seria o raciocínio, no caso deles, do que eles aprovavam essa unidade mesmo com Deus ou não. E aí, então, foram lançados questões intelectuais, né? Aquela famosa prova celestial, em que Deus foi falando sobre a questão do ser humano, que ele iria criar o ser humano, que isso já deixou a parte do Lúcifer meio complicado, porque Lúcifer, ele se achava, ele foi o ser mais perfeito que Deus criou, né? Ele estava numa posição máxima e Deus se alegrava com ele por ele estar nessa posição, como sendo talvez o mais iluminado de todos, né? Era ele. Mas aí que está o problema. Ele começa a sentir ciúmes e se enche de vaidade, de orgulho, de autossuficiência. Então vamos falar. Vaidade, orgulho e autossuficiência são os três grandes princípios do pecado, né? Inclusive, a gente sempre deveria de se confessar nesse sentido. Quando nós fôssemos procurar um sacerdote, eu peço perdão pela minha vaidade, pelo meu orgulho e pela minha autossuficiência, porque são essas três vícios ou três coisas negativas, né, que fazem que a gente se afaste de Deus. Mas a prova continuou. Então veio a questão de que Deus ia criar o homem e que Deus iria se fazer homem porque o homem iria cometer o pecado, iria negar a Deus. Mas o que deixou mais furioso Lúcifer foi saber que Deus nasceria de uma mulher. Por isso que a Santíssima Virgem é a maior inimiga dos demônios, porque ela quebrou a barreira do pecado original, né? Não teve nenhuma dependência de nada do demônio, ela não foi orgulhosa, não foi vaidosa e não foi autossuficiente. Extremamente humilde. E aí nós voltamos para a questão de São Miguel, que houve então os anjos, por causa da questão intelectual, eles estavam todos meio perdidos, porque Lúcifer estava convencendo os anjos a dizer para Deus não criar o homem e não concretizar o plano que Deus tinha. Ele não pusesse né, a lei Magnitsky, que hoje que falam tanto, né? Vai limpar o Brasil, né? Então, mas eles, não, o senhor não faça isso. Então, nós aí, o Lúcifer, nós precisamos nos reunir, um grupo aí, força sindical, né, para nós chegar e convencer Deus que ele está errado Companheiros. nesse plano, né? Então, aí que surge a frase, essa que é como Deus, né? Que é o que, quid ut Deus, de São Miguel,
extremamente humilde e de uma graduação baixa na escala dos anjos, que são 8 escalas, 8 hierarquias, e ele era cabo do exército, vamos dizer assim. Entendeu? O Lúcifer era um marechal e, e o São Miguel ele era um cabo. Mas, por causa desta frase, os anjos se convenceram a uma maior parte, falam em terceira, 3 por 2, né? Falam nessa medida aí. Foram que aceitaram a Deus e negaram o plano de Lúcifer. O que aconteceu a partir desse momento? Os anjos, que eram seres belos, assim, não fisicamente, mas participavam da beleza de Deus, se tornam extremamente feios, horríveis, e aí os pintores pintam eles, embora eles não tenham corpo, são seres espirituais que utilizam o corpo ou podem se materializar em formas, uma forma que ele quiser, ele pode se materializar. Os anjos também, tem vários casos de materialização de anjos no Antigo Testamento e mesmo com as pessoas e assim por diante. O poder dos bons e dos maus é o mesmo. Eles não têm, vamos dizer, a única diferença que existe entre os anjos bons e os demônios é que os anjos, então, receberam o prêmio da visão beatífica de Deus. Eles veem a Deus, eles se comunicam com Deus. E os demônios, eles aumentaram o grau de ódio para com Deus, eles odeiam a Deus, são revoltados. E aí tu vai me perguntar, mas será que teria arrependimento para eles? Não tem arrependimento, porque Deus tentou, de alguma forma, convencer a Lúcifer que ele não fizesse isso, mas ele não aceitou, porque é a pessoa orgulhosa. A gente está vendo aqui no Brasil isso, né? O efeito do orgulho e da autossuficiência. Não quis, e aí ele se torna um ser inimigo, o que a gente chama de inimigo de Deus, a gente diz, né? Chama de inimigo de Deus. E São Miguel, o amigo de Deus. São Miguel, o amigo de Deus. Como os demônios odeiam o ser humano desde o início, nós somos odiados por eles, e eles querem nos levar ao suicídio, querem um aborto. Esses partidos da esquerda aí, todos querem um aborto também, são endemoniados. Uma pessoa que deseja o aborto, ela faz parte da vida do demônio. São endemoniados, né? E eles querem o suicídio, eles convencem as pessoas a se suicidar pelo desespero, porque é uma maneira deles ofenderem a Deus. Entendeu? Eles vão ofender a Deus dessa forma, fazendo que o homem se suicide e que as crianças sejam abortadas materialmente, não um aborto natural. O aborto natural não é crime, não é pecado. Mas o aborto mecânico e assim por diante. E aí nós temos que, então, os anjos são protetores nossos, nós temos um anjo da guarda desde o momento da nossa concepção, mas esse anjo ele é ativado no momento do batismo. Então, por exemplo, os pagãos, eles têm anjo da guarda, mas não está ativo, porque eles têm que ser batizados. É a importância do santo batismo, né? E claro que aí esses que não são batizados, os outros inimigos aí estão à disposição para prejudicar a vida do ser humano, né?
Eu acho que eu fiz muito ampla a tua resposta. O que que era especificamente que tu tinha me perguntado? Eu ampliei demais o assunto. Não, não, foi bom, mas assim, o papel, qual a importância do arcanjo Miguel, né, Sim, nesse combate espiritual, né, dentro sim. Vamos melhorar a pergunta, né? Qual é a importância do arcanjo Miguel no combate No combate espiritual espiritual. e na Tá. vida da igreja? Ele é o grande responsável por todos os benefícios angelicais, vamos dizer. Ele comanda, né? Tudo isso e ele também ajuda. Ele também vem em nosso auxílio. Inclusive existe a Quaresma de São Miguel. Agora as irmãs lá do Instituto Reset, se não me engano, né? Blessed. Fizeram aquela consagração. O bispo desmaiou aqui no sul, em Criciúma, antes de fazer a consagração, e aí um padre teve que fazer. Isso já é um sinal que o inimigo de Deus não quer esse tipo de coisa, né? Sim. Então, o São Miguel, ele deve ser invocado constantemente nas nossas, na nossa pastoral, antes de uma reunião, antes de nós irmos para um ambiente que seja complicado, né? Hoje tem tantos ambientes contaminados aí, rezar para São Miguel, vai para a Câmara de Vereadores, reza para São Miguel te proteger, né? Tu sabe que uma pessoa participa de falsas religiões e essa pessoa pode ter uma contaminação, tu reza para São Miguel. Mas também o teu anjo da guarda, que ele está ativado até o momento de tu morrer, aí já não, porque aí Jesus que vai tomar conta de nós, É verdade. né? Então é muito importante para a igreja, tanto que o Papa Leão XIII, né? Ele fez essa oração de São Miguel, que era obrigatória no rito tradicional. Todas as missas o padre fazia a oração a São Miguel Arcanjo, porque o Papa Leão XIII ele viu, teve uma visão de uma multidão de demônios que saíam para destruir a humanidade, né? Agora, só uma coisa que pode fazer que a gente tema os demônios é nós não estarmos em estado de graça, tá? Se tu está em estado de graça, os demônios é que temem a ti. Então, eles fazem de tudo para que tu saia do estado de graça. Aí vem a ação ordinária dos demônios, que é a tentação. Tentação, para nos tirar dos trilhos, né? E aí tu vai, procura o sacerdote, pede absolvição, momento que tu é absolvido dos pecados, você volta para a órbita de Deus, tá? Vamos considerar assim. Órbita de Deus é a vida na graça. Se você sai dessa órbita, desse espaço divino, com a proteção divina, tu está em pecado mortal. Uma pessoa que morre em estado de pecado mortal, ela não se salva, né? Ela não alcança a vida eterna. Tá E bem? é interessante, né, padre? Porque uma pessoa perguntou ao saudoso padre Gabriel de Amorfo, né, se ele tinha medo dos demônios. Ele respondia: não, eles que têm que ter medo de mim, né? Sim, Então, sim. e o senhor lembrou, o senhor falando de São Miguel, da oração, eu lembrava disso do Papa Leão XIII, né? É, No rito antigo, no final da missa, tínhamos a oração de São Miguel. Temos, na verdade, claro, dentro do rito antigo, porque ainda temos a missa no rito antigo, né? O Instituto Bom Pastor, a administração apostólica também, né? Ainda celebram as missas no rito antigo.
E é interessante uma situação. Hoje nós estamos com o Papa Leão XIV. Foi eleito dia 8 de maio, dia da aparição de São Miguel Arcanjo, né? Exatamente, E a exatamente. frase, né, célebre do Santo Padre, né? Não tenhas, o mal não vai prevalecer. Não vai prevalecer. É. Então, Ele tem nós vemos falado muito, várias vezes isso aí. Várias vezes ele fala essa frase. e não diretamente ainda a São Miguel, talvez lá pelo dia 29 de setembro a gente tenha uma expressão bem mais forte do Papa Leão sobre São Miguel Arcanjo, mas é interessante nós vermos isso, né? A presença do, de Deus, o socorro de Deus às nossas necessidades. Leão 13, numa visão, vê a igreja passando por dificuldades, e tem essa visão lá, e invoca o arcanjo Miguel. Nós passamos por dificuldades atualmente com a igreja, e no dia da aparição do arcanjo, né, nós temos a eleição do Santo Padre, que pega o nome de Exato. Leão para todos. Né? Lembrando, claro, não Não, sei não. se foi Isso aí é providência. divina providência, sim, divina providência, eu não tenho dúvida. E eu, pessoalmente, estou gostando muito do Papa Leão XIV, Leão, né? Pela atitude dele, ele é uma pessoa extremamente humilde eu diria assim, eficaz no seu pensamento. Ele não vaga na lógica dele, entende? Então, isso aí é muito importante no momento histórico que nós estamos vivendo. Porque, assim, ó, nós temos hoje uma realidade praticamente dividida no mundo, né? Os globalistas, os socialistas, né? E os nacionalistas, né? Que estão tentando criar um espírito de nação, de retorno ou tradição e assim por diante, né? No mundo cristão, sem falar no mundo ortodoxo, não, o mundo muçulmano ou asiático, isso é um outro processo, né? Então, nós mais do que nunca hoje precisamos de São Miguel, porque ah, os embustes do mal, se diz assim, o demônio é o pai da mentira, né? É o fundador da Rede Globo de televisão. Quer saber sobre mentira é assistir a Globo, né? A grande serpente que destruiu a comunidade do Brasil, destruiu as tradições nossas. Destrói ainda em mente, está sempre mentindo, né? Agora pode ser que chegue o fim dela, se Deus quiser, né? Que isso vai ser uma bênção para nós no momento que a Rede Globo não existir mais, né? Mas assim, ó, nós hoje precisamos de discernimento. Por isso o Espírito Santo vem em nosso auxílio, para nós termos discernimento. Mas por que discernimento? Porque o pai da mentira, que é o demônio, ele está na nossa volta mentindo, e o demônio é interessante, e ele tenta esconder o inferno, dizendo que o inferno não existe, e tem vários teólogos aí que dizem isso, teólogos modernos, né? O inferno não existe, o inferno é uma possibilidade. E o demônio faz isso. E também o demônio esconde o paraíso, esconde o céu. Nós estamos para assistir a canonização do Carlo Acutis e a gente vê como esse menino tinha visão de céu, de eternidade. Tanto que ele fala, eu estou fadado a morrer, ele diz, né, no vídeo dele. Porque Jesus avisou para ele, Deus avisou que ele iria morrer. Mas para nós cristãos, a morte é uma alegria, porque é a união com Deus, é aquilo que para o qual nós existimos, é para a morte, porque infelizmente o pecado original nos fez passar pela morte, mas nos igualou a Jesus. Nos trouxe um pé de igualdade com Jesus que nem os anjos têm, não? São Miguel não tem o que nós temos. Embora eles sejam super poderosos, super bondosos e tal, o que um sacerdote faz ao consagrar a Eucaristia em uma missa
Nenhum anjo consegue. É que Deus é muito impressionante. A palavra de Deus é eficaz. O que é sagrado é sagrado. O que não é sagrado não é sagrado. E parece que nós hoje, amanhã a festa de São Pio X, São Pio X deixou claro sobre o modernismo, e isso entrou dentro da igreja, infelizmente. Teólogos dos anos 50, Teilhard Chardin, Loire, que destruíram o pensamento, que hoje, vamos dizer assim, o substrato da teologia, que veio com a teologia da libertação, com a influência do marxismo cultural, ele veio por causa disso, que entrou o humanismo, centralizar na natureza. A natureza é importante, mas Deus cuida da natureza, meu filho. A Idade Média teve um período de muito calor, no ano 900, onde a agricultura progrediu muito. Nós temos ciclos de temperaturas baixos e altas na humanidade. Vai falar em aquecimento global, isso aí é conversa para boi dormir. Tem vários especialistas em clima que dizem que o sistema nosso de clima é circular, tem ciclos. Então vem com essa besteira aí. E tem coisas feitas em laboratórios, como essa Covid-19, isso foi feito em laboratório. E aí o pessoal da esquerda se aproveita, né? Como estão se aproveitando agora na questão da censura da internet, né? Então, o demônio está por trás de tudo isso. E o pior são os endemoniados. O demônio não é tão problemático como os endemoniados, porque os endemoniados são pessoas humanas que são conduzidas por Satanás, nas falsas religiões, no satanismo, na bruxaria, em todas as outras religiões, e também aqueles que escondem para eles mesmos, é pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então eles escondem a verdade do inferno e a verdade do céu, também a verdade do purgatório, que existe o purgatório. Então São Miguel, ele vem nos ajudar e nós temos que rezar para São Miguel para que ele nos oriente o caminho que nós temos que seguir. Entendeu? Eu sinto isso. E a questão da nossa intercessão também, que hoje é muito importante interceder pelos pecadores, pela conversão dos pecadores. Eu acho que eu estou falando demais, né? Não sei, tu quer fazer Não, alguma pergunta aí? tá bom, Fábio. Apesar de não ser diretamente o tema, mas uma coisa vai puxando a outra, né? Exato, exato, A claro. questão da teologia da libertação, de dar muita importância ao homem e esquecer a Deus, né? Nem um momento, nem eu, nem o Padre Geriboni estamos dizendo que não devemos cuidar do outro, do homem, da pessoa humana, nós temos que ter um interesse sim por eles, mas isso não é o fundamental, Não né? é. Nós precisarmos só das lutas, todo mundo tem direito à igualdade, a certa saúde, à educação, à moradia. É verdade, mas nós também precisamos pensar principalmente na nossa salvação, céu, Claro. né? E, infelizmente, a teologia da libertação ela acabou trocando o fim pelo meio, Pelos né? meios. E como nós falávamos do Papa, agora os nossos bispos da Amazônia, da Pan-Amazônia, reunidos, e ele manda, né, uma Mandou um carta, recado para eles. um recado, né? Muito importante. E foi interessante, alguém dizer assim, o leão rugiu de novo. Mas isso é muito interessante porque os nossos sacerdotes, os nossos pastores, eles vão nos dar o norte da nossa fé. É. Nós estudamos isso na teologia, né? Os bispos são os responsáveis e os guardiões do depósito da fé.
Eles vão nos orientar. E o senhor falava, Uhum. padre, na questão da tentação. E aí eu fiquei pensando aqui. Todos nós somos tentados. Né? Toda pessoa humana, tudo, etc. Sim, Mas sim, assim, sim. o religioso, o sacerdote, ele não é uma super pessoa. Ele tem suas fragilidades como qualquer uma outra. Mas Sim. o senhor vê uma influência na tentação muito grande aos religiosos, aos sacerdotes, de se afastar do caminho que Deus nos ensina por ideologias. E por que isso, na sua opinião, isso acontece muito na vida religiosa? De sair dos consagrados, deixarem aquele papel que nós imaginamos, de serem sinais Uhum. visíveis e sensíveis de Deus, e assume muitas vezes um sinal de contradição para a parte negativa com a pessoa. Exato. É que assim, bom, isso o Sagrado Coração de Jesus falou para Maria, Santa Margarida Maria, e também o Jesus da Misericórdia para Santa Faustina. A mensagem é a mesma em relação a. Vamos botar tudo na mesma panela. Os consagrados, vamos falar em bispo, padre, religioso, aquela pessoa que tem uma vocação direcionada para fazer o bem. O que o demônio quer fazer com quem está no caminho do bem? Descaracterizar a pessoa. Então, o que o demônio quer fazer comigo, que sou sacerdote? Ele quer dizer que eu tenho que ser, sei lá, um bom músico, um bom professor universitário, que eu tenha não sei quantos mil seguidores na internet, que eu, sei lá, seja um bom jogador de futebol, né? Um bom dançarino, um bom cantor, mas menos que eu leve a sério aquilo que eu recebi da igreja, que é a ordenação para salvar almas. Eu acho que o processo aí, que nós estamos muito enganados, teólogos, bispos com certos bem graduados da igreja, é nesse sentido. Mas por quê? O demônio vai colocando substitutivos alienantes. O que é um substitutivo alienante? Uma coisa que me aliena, que me deixa fora, que me deixa distante daquilo que eu sou. Eu, antes de ter experiência no Espírito Santo, que eu sou filho da teologia da libertação. Sou filho da teologia da libertação. Nenhum abombado desses que está na teologia hoje da libertação vai me passar no ridículo que eu vivi, na formação errada que eu tive, na filosofia e parte na teologia. Depois eu comecei a raciocinar. O primeiro ponto que aconteceu comigo na experiência do Espírito Santo foi a identificação minha como sacerdote. Para você ter ideia, eu fui ordenado, nós éramos carmelitas, eu era carmelita, nós tinha hábito, eu fui ordenado com roupa civil. Primeira missa, eu fui para o salão a cumprimentar as pessoas com roupa civil, claro, não era uma roupa espalhafatosa, aí, calça apertada, essas coisas, não. Calça social e tal. E depois, então, com a experiência do Espírito Santo, eu comecei o meu retorno à minha identidade. A parte externa, ela fala da interna, né? Então, comecei com uma cruz, usava uma cruz, aí me criticavam, me chamavam de bispo, né? Eu me lembro que eu ainda fui para a Espanha com a cruz, com essa cruz. Depois, então, eu comecei a usar o klezmer, tá? O que o demônio quer? Ele quer descaracterizar o padre, a religiosa, quer criar substitutivos alienantes. O uso da razão é muito importante. Eu não sou contra a razão, eu sou a favor. Eu acho que a gente, hoje, São Bernardo, né? São Bernardo, pelo amor de Deus, eu li toda a obra de São Bernardo.
É fantástico o que ele escreve, é fantástico. E, e ele tinha um poder de persuasão, de convencimento, porque o coração dele estava cheio da verdade que ele vivia. Nós tínhamos um arcebispo aqui falecido, Dom Altamiro Rossato, que ele gostava muito de usar a palavra esse aí está fora do esquadro, isso aí está fora do esquadro. Ele gostava muito de dizer isso, né? O esquadro é aquela régua que se usava na construção, se usava como Sim. carpinteiro, né? Fora do esquadro quer dizer que a pessoa está fora daquilo que é o seu eixo, entendeu? E o demônio é especialista nisso. Mas acontece o seguinte: se o padre Giribone estiver em processo de conversão, o demônio vai atacar mais ele, com outros tipos de tentação, com o cansaço, com a dizer, tu já fez tanta coisa, agora te acalma, não sei o quê, né? O demônio vai colocando isso na nossa cabeça. E aí tu tem que vencer essas tentações, confiar na misericórdia de Deus e na Santíssima Virgem, que ela é a grande auxiliar contra as tentações, é Nossa Senhora. Quando nós nos sentimos tentados, recorra à Santíssima Virgem para vencer a tentação. Não tente vencer a tentação sozinho, que não vai adiantar. Nós Sim. precisamos de Nossa Senhora, né, para vencer essas tentações. E aí vem que você vai fazer opções boas para a tua vida, pela intercessão de São Miguel, o teu anjo da guarda que tem que dar serviço para ele, não deixar ele parado, né? E você fazendo opções boas na tua vida, a consequência é que tu vai ser feliz e vai ter uma boa morte para se encontrar com Deus. E, padre, na sua experiência do Ministério de Exorcista, a possessão já seria o máximo, né? Então vamos ver assim, a vexação, a infestação, né? Para depois chegar à possessão, que naquela nossa primeira live o senhor explicou sobre a possessão, é algo assim não tão comum no sentido de acontecer o tempo todo, estar aquilo ali, né? Mas a vexação, a opressão, a tentação, que são os ordinários que acontecem praticamente diário. Como é que eu consigo identificar se é num discernimento, se era uma tentação, ou se era na questão humana, ou se ela é mesmo espiritual? O que aumenta a alegria no teu coração, mesmo na dor, mesmo que eu esteja sofrendo muito, mas eu sinto uma paz na minha consciência, essa paz na consciência é o estado de graça e eu não estou em pecado. Porque a tentação que o demônio quer que eu seja pecador para ele me acusar. Ele quer que eu caia no pecado para ele ter argumentos para me acusar. Sim. Se eu, com a graça de Deus, venço a tentação, eu recebo mais graças. Eu tenho um ditado que eu digo assim: cada tentação vencida é uma graça recebida. Então, por que Deus permite que tu seja tentado? Para tu crescer no teu amor a Ele. Se tu não vai vencendo as tentações, tu vai regredir na vida espiritual ou não vai evoluir. A irmã Faustina mesmo recebeu muitas provações. No final da vida dela, muito sofrimento, mas ela queria o sofrimento para ela poder crescer na fé e na esperança. Então, isso aí faz parte da nossa vida espiritual. Agora, uma coisa interessante, professor,
que nós devemos estar mais ligados ao mundo sobrenatural do que ao mundo natural. Esse é o problema que o Frei Clodovis Boff falou sobre a fé, que é a grande crise na igreja, é uma crise de fé. Né? Crise de fé. Por quê? Porque a fé que vai criar a esperança é a caridade. Mas como é que eu vou ter mais fé? Pela oração. Então, se nós queremos vencer as tentações, queremos ter discernimento e sermos boas pessoas, eu tenho que ser um padre bom, eu tenho que ser uma boa pessoa, não posso ser uma má pessoa. O cristão, ele é batizado para ser uma boa pessoa, não uma má pessoa. Então, para isso, se eu tenho uma vida de oração, eu vou progredir nessa minha análise do sobrenatural. O Padre Pio de Pietrelcina, ele era um homem que estava em cima das nuvens. Tanto que aquela visão que tiveram dele lá, o pessoal que ia bombardear lá, o Giovanni Rotondo, e ele aparece nas nuvens, né? Realmente, quando tu está totalmente em conexão com Deus, isso precisa muita oração, muita penitência. Quando eu falo em penitência, eu falo em oferecimento das dificuldades. O cristão, ele tem que ser um especialista em administrar o sofrimento. Por isso, os irmãos protestantes, nós estamos totalmente errados. Totalmente errados. Porque eles dizem que ter bênção é não sofrer. Não, não, não. Então tu não segue o Cristo crucificado, que tipo de Cristo tu segue? Se tu não quer, se tu não assimila o sofrimento. Eu não quero sofrimento para mim, que nem aquele maluco no hospício que batia o martelo na cabeça e aí o diretor perguntou, por que você faz isso? Quando eu paro de bater na minha cabeça, eu sinto um alívio, né? Não é isso é coisa de louco. Né? Na realidade, nós não queremos sofrer, mas temos que saber administrar o sofrimento. E a tentação demoníaca, ela é um sofrimento momentâneo que faz parte dessa nossa vida, né? E é interessante, tu vai crescendo nas virtudes conforme tu vai vencendo as tentações, e aí vão vindo outros tipos de demônios para te incomodar. Não pensa que era o mesmo demônio que incomodava o Padre Pio ou como é o São João Maria Vianney. Não. Mas a gente, auxiliado por Nossa Senhora, é muito importante rezar o rosário todos os dias, rezar o terço da misericórdia, porque é o terço que a gente apela para a misericórdia de Deus, e usar nossas ferramentas normais. Agora sim, se o diabo nos convence uma coisa e tu cai na tentação, procura o sacerdote, se cometeste um pecado mortal, procura o sacerdote e confessa. Tá bem, meu filho? Amém. Eu queria lembrar, padre, estava tentando lembrar o nome de uma leiga, uma senhora, ela ministrava muita oração por cura e libertação. E foi feita nessa semana um podcast com ela, esqueci o nome dela agora. E ela conta que num dos atendimentos, a pessoa levantou, né, mostrou uma manifestação, ela coloca o rosário, né, em volta da pessoa e começa a rezar por ela. E ela usa uma expressão, eu não lembro bem a expressão, ela diz que está sob a proteção de Deus, da Virgem Maria, sob a proteção do Espírito Santo. E a pessoa que está tendo essa manifestação demoníaca diz para ela assim, mas sai deles
para tu ver se eu não te pego. Então, é importante que nós tenhamos sempre esse cuidado de estar próximo de Deus. E aí me veio uma pergunta: como é que eu posso saber se eu não estou sendo enganado, indo, pensando que eu estou fazendo bem, mas eu estou indo em direção ao mal? Por exemplo, por causa da pergunta, se nós tivemos os santos que, numa vida de santidade, acabaram tendo umas provações tão grandes como Santa Amiga do Crucificado, o próprio Padre Pio, mas eles souberam discernir o que era o bem e o que era o errado. Mas como eu posso discernir isso e o que fazer quando eu percebo que eu preciso dessa ajuda espiritual? Bom, a gente pode usar o que Cristo falou, né? Conforme os frutos você conhece a árvore. Então, por exemplo, se tu tá sentindo uma paz na tua consciência, é certo que tu está agindo conforme a vontade de Deus. Mas isso não significa ausência de sofrimento, tá? Porque o pessoal confunde muitas coisas. Se eles acham assim, se eu estou sofrendo, eu não estou com Deus. Tu está sim. Olha o que Jesus passou no Horto das Oliveiras. Então eu preciso ver os frutos dessa minha ação. Se são frutos positivos que eu vejo assim, isso aí está servindo para minha conversão e para a conversão de outras pessoas, tu está no caminho certo. Agora, se tu vê o contrário, tu está sentindo peso na tua consciência e tu vê que o que tu está fazendo não está levando as pessoas a se encontrarem com Deus, retorna novamente e não comete o erro de permanecer nessa situação que tu está, né? Eu não sei qual é a segunda que tu tinha dito. Uma é essa e a outra, tu te lembra o que tu tinha perguntado? De que armas, né, usar na ajuda espiritual? A maior arma que existe é a perseverança na oração. A Sagrada Eucaristia, nós não temos ideia, professor, assim, do que acontece na alma que comunga Jesus. Nós nos tornamos sacrários vivos da Eucaristia. Então, a nossa alma brilha quando nós recebemos Jesus. E, infelizmente, nós não conversamos com Jesus depois que a gente recebe a comunhão. Eu procuro sempre fazer um silêncio na missa, induzir as pessoas, inclusive, a fazer um silêncio após a comunhão, porque aquele é um momento belíssimo que tu está com Jesus no teu sangue, no teu corpo. Jesus falou, isso é meu corpo, isso é meu sangue. E o teu corpo e o teu sangue estão com Jesus. Claro, mais a alma, né? E tu comunga corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então, a comunhão. Para eu ter comunhão frequente, eu tenho que ter uma confissão frequente. E aí, soma isso. As outras orações e devoções são muito importantes. Eu gosto muito da oração matutina, rezar de manhã, porque de noite a gente já está meio mal, o cérebro já está muito poluído, né? Então, rezar pela manhã. E, claro, tentar se manter na presença de Deus. O nosso grande desafio é reconhecer a presença de Deus. Tá? Se eu reconheço a presença dele, eu vou procurar me assemelhar a ele. Na bondade, no amor, de ser uma pessoa boa. Olha, é incrível, viu? Mas é muito mais fácil a gente ser bom do que ser mal. Porque esses coitados aí que estão roubando, explorando, traficantes, PCC, não sei mais, estão aí no comando de tudo, eles não são felizes.
Adolf Hitler não foi feliz, nem Mussolini, menos o Lenin, Stalin. Vê como é que esses homens acabaram. O fim justificam os meios, aquele idiota lá, daquele pensador, dizia isso, né? Não, não, pelo contrário, meu filho. A nossa vida é um fio. Eu não sei se Santa Teresia que falava, né? Que nós é um sonho essa vida que a gente está vivendo aqui, né? E é real. O que que adianta eu ter milhões guardados se eu não vou poder usufruir esses milhões? Que adianta eu ter uma mansão nos Estados Unidos de 20 milhões de dólares se eu não vou poder usufruir disso? Eu tenho que ser rico para Deus. Como eu vou ser rico para Deus? Vivendo as virtudes. Vivendo as virtudes. Aí eu vou ser rico para Deus. Se eu não sou rico para o mundo, não interessa. Não interessa. O mundo não vai amar um cristão nunca. Se um padre é muito elogiado, muito aplaudido, tem que cuidar porque o diabo pode estar por trás dele. Porque a gente, melhor o padre ser criticado, posto para baixo, muito melhor, porque ele vai estar a favor do Santo Evangelho. Eu não queria estar na pele de uma pessoa que recebe o sacramento da ordem, até mesmo episcopal, e vê que toda a sua vida foi uma vida que só buscou a si mesmo dentro de uma ordenação. Não tem sentido. Nós fomos ordenados para salvar almas. O sacerdote é o homem da bênção. E a questão dos demônios, eles estão sempre incomodando. Mas a gente não pode dar bola para eles. Nós temos que apelar para a misericórdia de Deus, que ela é infinita, né, por nós. Sim. Eu acho que nós já estamos já com o nosso tempo meio limitado, né, meu querido? Um outro momento, eu gosto muito das tuas... Fazer, né, padre? Aprofundar. Então, você já está um pouco avançado o horário, né? Tem suas atribuições também amanhã, Sim, cedo. O senhor já falou que faz essas orações matinais, então o senhor acorda cedo para cumprir suas orações, sim, suas obrigações sacerdotais, pastorais também. Então, pedir que o Senhor nos abençoe, dê sua bênção. Eu ia deixar essa sim. pergunta, eu vou deixar ela para uma próxima, porque é uma pergunta pessoal, uma curiosidade, mas aí nós deixamos para uma próxima. Tá bem, Então, tá bem. pedimos a sua bênção, Padre, sobre Certo. nós, para Vamos, que possamos viver, de fato, a nossa missão nesse mês vocacional, nesse mês onde nós somos isso. chamados a dar uma resposta a Deus com na nossa vocação, nas orações pelas vocações, e também pedir, vocês que estão nos acompanhando, vocês que irão assistir depois, né, da live, vai ficar disponível, que a sexta-feira, dia 22, dia de Nossa Senhora Rainha, né, mas também é o dia que o nosso Santo Padre convocou para um dia de oração e de jejum pela paz. Então, que esse dia também nós possamos, como bons filhos, atender ao pedido do nosso Santo Padre e nos colocarmos também dentro deste combate pela paz. E lembrar, nossa vida é o combate diário, mas com as Exato. forças de nosso Senhor, com a intercessão da Virgem Maria, com a oração do Rosário, o uso dos sacramentais e com o grande São Miguel Arcanjo, que caminha conosco, que nos ensina, Caminha conosco, teremos sempre. a vitória certa, como ensina, né, a música do Instituto Rez, da irmã Cari Patrícia, a vitória certa com a Virgem Maria, com Nosso Senhor e com São Miguel Arcanjo. Dê sua bênção, Padre. Isso, então peçamos agora com alegria que o Senhor derrame sobre nós, todas as pessoas que nos assistem nesse momento, também sobre o professor João Carlos, que ele persevere na alegria e na paz,
e que nós, pela proteção especial de São Miguel Arcanjo, sejamos livres de todos os males, o nosso país e o mundo inteiro. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Grande abraço, fique na paz de Jesus. Um grande abraço. Amém, Padre. Deus abençoe.